Fala aí, meu povo. Chegamos ao quinto código da inteligência. Não é esse que está no título dessa vez, né? O que está no título é intelecto livre, e a gente vai chegar nessa expressão aí, que é bem interessante. Mas o quinto código da inteligência, que Augusto Cury traz para a gente no livro dele, é o código do debate de ideias. Cara, e é muito legal. Eu adoro debater ideias, mas é muito difícil fazer isso hoje em dia com a realidade que a gente vive, no sentido de ensino escolar. Então a gente não trabalha o debate de ideias nas escolas. E quando a gente amadurece, né, digamos assim, e a gente passa a debater ideias, a gente não faz isso da maneira que deveria ser feita. Né? A gente acaba discutindo opiniões, verdades que a gente tem dentro da gente. Então a gente não consegue compreender realmente o debate de ideias. Então, esse código é um código muito importante. Então, a gente vai trazer ele hoje aqui para dar uma desenvolvida nele. E o que é interessante nesse código? O código debate de ideias, a gente também não vai fazer uso do... A gente vai fazer uso da mesa redonda, mas a gente não vai fazer uso da mesa redonda para desenvolver o debate de ideias. A mesa redonda, nesse caso aqui, ela vai entrar como um suporte. Como assim? Vou logo entrar no que seria debate de ideias. Debate de ideias, simples, o objetivo é debater ideias. Né? Então, cada um tem sua ideia, né? Sua ideia de mundo, seu entendimento, seus conceitos que funcionam para você. Então, quando eu vou conversar com alguém que tem um conceito de alguma coisa diferente do meu, a gente vai debater os nossos conceitos. Eu vou falar o meu, ele vai falar o dele, eu vou defender um pouquinho o meu, vou defender o dele. Só que essa ideia de defender é uma defesa entendendo que eu estou só expondo o meu conceito. Eu não estou impondo a ele o meu conceito, eu estou expondo. Se, dentre a minha defesa, ele perceber que é interessante, ele vê isso funcionando, tipo, ele agrega isso, pô, caramba, é verdade, legal. E ele modifica o dele para ele, não que ele vai usar o meu conceito, mas ele criou um conceito dele. Então o debate de ideias funciona para isso. A gente tem entendimentos diferentes e às vezes alguém traz um entendimento diferente que você não tinha visto por aquele ângulo, porque ele tinha uma experiência de vida diferente de você. Né? A gente falou sobre a formação do ser humano e isso é infinito, né? Digamos assim. Então é fácil de entender que as pessoas vão ter entendimentos diferentes, que vão criar conceitos diferentes para cada um. Então o que serve para mim talvez não sirva para outra pessoa, provavelmente não vai servir da mesma forma para outra pessoa. Então a ideia do debate de ideias é a gente absorver o máximo de ideias possíveis de um conceito para conseguir chegar em uma resposta, numa conclusão que seja boa para você. E essa conclusão que vai ser boa para mim não vai ser boa para você. Você vai ter que gerar uma resposta boa para você, que vai ser diferente da minha. Então, para isso que serve o debate de ideias e por isso que ele é muito importante, porque a gente consegue ampliar muito nossa amplitude, nossa gama de escolhas, de análises, quando a gente fala do nosso cérebro trabalhando para gerar respostas. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Eu sou um cara com um conhecimento muito bom em alguma coisa. Sou um especialista em alguma coisa. Aí o que aconteceu? Por eu ser um especialista em algo, eu me tornei um cara desumilde. E eu acho que aquele meu conceito ali é a minha verdade e é a verdade do mundo. Porque eu sou um cara muito inteligente. Porém, isso não é inteligência. Porque inteligência é saber utilizar o seu intelecto. E essa pessoa não está sabendo utilizar o intelecto. Porque não existem verdades absolutas. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter aquele conceito dele ali, que está fechando os olhos dele para o resto do mundo. E o contrário disso seria o quê?
você ter uma gama imensa de conceitos parecidos ou da mesma coisa, que vai gerar um resultado aqui embaixo muito mais eficiente para você. Porque você observou muitas coisas, o seu campo de análise foi muito amplo comparado com o dele. Essa pessoa é uma pessoa inteligente, porque ela analisa o máximo possível de existências do que ele está querendo fazer, né? Estudar, e vai chegar a uma conclusão. E a outra pessoa não, ele está fechado no conceito dele, que ele criou, enfim. Então o debate de ideias é importante por conta disso, tá? Então como que vai funcionar? Como é que a gente trabalha o debate de ideias? Debatendo ideias. E essa é a parte difícil. Por quê? Eu não vou fazer uma mesa redonda, deitadinho na minha cama, aquele friozinho, deitadinho, pá, curtindo uma mesa redonda aqui no meu cérebro. Não vai funcionar. Porque eu não estou debatendo com ninguém. Eu preciso ter ideias externas, né, entrando aqui para eu combater isso, para eu desenvolver isso. Então, o que acontece? Quando você se propõe a debater ideias e você não está preparado para isso, você não consegue debater ideias. Você acaba discutindo suas verdades absolutas, você acaba impondo seus conceitos, seus conhecimentos. E não é essa a ideia. Você tem que expor seus conhecimentos, ouvir os conhecimentos das outras pessoas e fazer uma análise disso. Então, o que vai acontecer e o que a gente vai fazer? Então, o objetivo desse vídeo aqui. Vamos entender, já entendemos o que é o debate de ideias, para que serve, e como agora a gente vai trabalhar ele. Então, você reuniu um grupinho, ou pode ser só uma outra pessoa, né? 2 pessoas debatendo, não tem problema. Se for mais gente, melhor ainda, quanto mais melhor, tá? E vocês vão debater ideias. O que vai acontecer? Durante o debate, você vai sentir aqueles incômodos, aquela coisinha chata ali, né? Que você fica, a pessoa fala um negócio que você não concorda e você fica, cara, se corroendo, pô, nada a ver, cara, que esse cara tá falando, não tem nada a ver. O que ele tá fazendo nesse grupo aqui de debate? Cara, esse cara é maluco. Isso tá bloqueando seu debate de ideias. Então, o que você vai fazer nesse momento, quando você perceber que isso está acontecendo? Mesa redonda, pá! Na mesma hora, no foco de tensão, no ápice do conflito. Então, é isso. Assim que a gente vai trabalhar o debate de ideias. Então, você vai criar um grupo para debate, ou chamar uma outra pessoa, uma pessoa que você considere que tem ideias legais e tal, e vão debater essas ideias. E durante esse processo de debate, que você vai sentindo essas coisas que você percebe que não é interessante para o debate, porque você não está aceitando aquelas ideias, ou você está falando de um jeito mais áspero, você começa a ficar nervoso, você começa a querer fazer com que a pessoa aceite o seu conhecimento. Faz a mesa redonda e trabalha isso aí que você está sentindo. Então a mesa redonda, nesse código, ele é muito importante como suporte para você conseguir realizar o debate de ideias. Com o tempo, você vai perceber que você não vai mais precisar fazer o debate, a mesa redonda. Porque conforme você for fazendo o debate, você vai perceber que, beleza, a pessoa fala uma coisa, você escuta aquilo, analisa para você, gera um resultado, pô, legal, interessante. Você fala também, aí você agrega o seu e já modifica um pouquinho o seu, e você vê que tá fluindo o debate de ideias, você não tá ficando nervoso, você não está concordando com a pessoa, mas você entende que aquilo é bom para ela, funciona para ela, porque você fez uma análise, pô, mas é verdade, para ela funciona bem isso mesmo. É verdade. Então você já vai começar a perceber que isso vai estar funcionando para você de alguma forma. Então você vai estar conseguindo debater, não vai estar expondo, não vai estar impondo suas ideias, você vai começar a perceber que você vai ficar mais tranquilo falando, vai estar mais relaxado, né? Não vai estar mais com aquela preocupação de fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Não, você vai só expor, você está expondo seus conhecimentos. E é isso. Então, nesse caso aqui, a mesa redonda vai funcionar desse sentido. Então, vamos lá, resumindo. Você chamou uma pessoa lá, um amigo seu, ou uma amiga, uma pessoa.
Aí você vai começar, pô, vamos falar sobre religião, que já é um tema que já, né, causa já uma afliçãozinha aqui dentro. Aí você, ai caramba, religião, beleza. Aí, se nesse início você já, quando puxa um tema forte, você já sente essas coisas do tema, cara, religião, por falar religião, falar de religião é difícil, né? Porque cada um tem a sua, não sei o que, tem essas coisas, né? Nesse início você já faz uma mesa redonda. Como assim? Cria aquela mesa redonda lá no seu cérebro, coloca o seu eu sentadão lá, imponente, pá, na cabeceira, né? Pá, que é o que vai pagar a conta no final, então ele tem que ser tudo nas regras dele. E coloca a religião lá. E vamos fazer o trabalho da mesa redonda. E como é que vai funcionar esse trabalho? O que eu vou pensar nesse momento que eu coloquei a religião na mesa redonda junto com o eu? Pensamentos do tipo: a religião, ela funciona para cada um, da maneira que aquela pessoa precisa. Ou seja, cada um vai ter sua religião. Então não vale a pena eu pensar ou julgar que aquela religião que aquela pessoa falou para mim não serve para ele. Por que eu vou ter esse pensamento? Porque para ele serve, realmente funciona. Apesar de eu não concordar, de eu achar estranho, mas para ele funciona, ele é feliz, ele está bem. Aquilo traz uma força interna para ele, né, que é com relação à fé, né? E ele faz aquilo funcionar para ele no dia a dia. Então é esse tipo de pensamento que você vai fazer na hora. Essa é a mesa redonda. Isso é a mesa redonda. Então você colocou religião. Não, peraí, deixa eu fazer a mesa redonda aqui. A gente vai falar sobre religião? Beleza, então deixa eu rapidinho, né? 5 segundos. Aí você pensa lá, o seu eu, bota na mesa, bota a religião lá, pá. Ah, não, porra. Aí você vai pensar, ah, não, religião, cada um tem a sua, né, cara? Vai fazer bem pra ele. Apesar de ser estranho, eu não concordar, achar estranho, para ele funciona. Então, legal, legal. Então, não importa a religião que ele tiver para ele funciona, ele é feliz, aquilo serve para ele, aquilo gera uma fé, uma força, né, interna para ele. Ah, legal. Então, beleza. Então, o que ele trazer para mim aqui vai servir. Legal. Ah, tá, vai, vamos lá, vamos. Aí você começa o debate. Então você já fez uma mesa redonda para começar o debate. Aí você começa o debate. Aí ele começa a falar uns negócios, você, caraca, você não concorda com nada. Aí você faz, enquanto ele está falando, você não precisa interromper, parar para fazer a mesa redonda. Enquanto ele está falando, você pensa junto. Não, isso funciona para ele, isso funciona para ele. Não, legal, religião, cada um tem a sua. Não, vai lá, segue aí, fala aí, parceiro. Pô, não, legal. Ah, isso para ele serve, para ele funciona. Então, é assim que você vai estar trabalhando. Dessa forma, você está conversando com o seu cérebro e mostrando para ele que aquilo ali não tem nada a ver com ele. Para aquela pessoa serve, então eu não tenho que criar um julgamento para mim. E conforme você vai fazendo isso, você vai percebendo que você vai recebendo as informações externas, não digo no mesmo debate, né? Mas conforme os debates forem acontecendo e você for fazendo esse trabalho de mesa redonda, você vai perceber que a sua mente já recebe aquilo de uma forma diferente, mais amena. Então você vai passar a se preocupar menos com o que as pessoas falam para você, porque, tipo, não cabe a você julgar isso, se funciona para a pessoa ou não, entendeu? Então, esse é o tipo de trabalho. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Código da inteligência, o código do debate de ideias, né? Então trazer a importância do debate de ideias nas nossas vidas, né? Na formação de pensadores, porque uma pessoa que desenvolve o debate de ideias e consegue conversar com muitas pessoas, receber muitos conhecimentos diferentes do que ele tem para ele e faz um aglomerado daquilo tudo e gera um resultado, isso é uma formação de pensamento, de pensador. Né? Ele está criando um pensamento, uma força muito grande, porque aquilo ali provém, aquele resultado provém de um leque muito grande de informações. Não é só aquele conceitozinho que ele tinha, que ele acreditava que era verdadeiro, entende? Então, isso é o que a gente queria para hoje. E vamos chegar agora no intelecto livre, né? Então, o que seria o intelecto livre? O intelecto, quando a gente para pesquisar o que seria o intelecto, é meio complexo. Mas, simplificando, intelecto é o nosso cérebro. É o que a gente usa aqui dentro. É uma leitura que é feita aqui dentro do nosso cérebro. Então, essa leitura é o intelecto.
Aí quando a gente diz que uma pessoa é inteligente, o que é ser inteligente? É uma pessoa que sabe utilizar o seu intelecto. Ou seja, ele sabe fazer essa leitura. Como se ele controlasse essa leitura dele. Entende mais ou menos? Esse é o entendimento. Então, um intelecto livre, esse livre aí, ele entra para trazer o quê? Uma liberdade de pensamentos. Como assim? Quando você faz Vou pesquisar sobre alguma coisa. Qualquer coisa. Vou pesquisar lá, alguma coisa lá. Aí você chegou na sua pesquisa que fulano de tal, que é uma pessoa super conceituada, criou esse conceito do que você pesquisou. Aí você se conforta com aquilo. Pô, fulano que trouxe isso aí, pô, legal. Pô, legal, cara, acredito. Pô, fulano, né? Fulano é top, acredito. Isso não é intelecto livre. Porque você não sabe onde veio aquilo, de onde ele tirou isso. Por que ele chegou a essa conclusão? Então você ter um intelecto livre te gera a fazer esse tipo de questionamento. Pô, por que eu sigo uma tradição? Por que eu sigo essa tradição aqui? Deixa eu parar para pensar. Pô, não faz sentido essa tradição aqui só porque meus pais faziam, meus avós faziam e eu vou fazer também? Eu não, pô. Então você tá livre dessas tradições, desses dogmas, dessas crenças antigas. Isso é o que expressa pra gente esse intelecto livre. Já é? Show de bola! Mais um, tá acabando, hein? São só 8 códigos. Estamos no 5º. Estamos chegando no final. Espero que esteja funcionando aí para vocês, vocês estejam conseguindo. E se não estiver, lembra, comenta aí, escreve, fala comigo, me pergunta. Vai ser um maior prazer poder ajudar, ou tentar pelo menos ajudar, ou pelo menos saber o que está passando na mente de vocês. Tá bom? Beijão no coração, um abraço apertadão e até a próxima. Valeu!